Bom dia, querido irmão, querida irmã. Eu te dou as boas-vindas nesta manhã tão especial de 29 de janeiro de 2026. Hoje não é um dia comum, porque Deus está prestes a fazer algo completamente novo na tua vida. Talvez acordes com dúvidas, talvez sintas que as coisas têm estado estagnadas, que os teus sonhos parecem distantes ou que a resposta que esperas tarda a chegar. Mas eu tenho uma palavra profética para ti nesta manhã. O Senhor está a preparar algo que os teus olhos ainda não viram e os teus ouvidos ainda não ouviram. Há um amanhecer espiritual acontecendo agora mesmo sobre a tua vida. Como quando a primeira luz da aurora rompe a escuridão mais profunda da noite. Deus está a quebrar padrões antigos, a abrir portas que pareciam eternamente fechadas, a restaurar o que foi roubado e a revelar caminhos que tu nem imaginavas existir. Se hoje sentes no teu coração uma expectativa diferente, uma inquietação santa, um anseio por mais, isso não é coincidência, é o Espírito Santo despertando em ti a fé para receber o novo que vem. Eu te convido a ficares comigo até o final desta oração poderosa, porque o que vais experimentar aqui pode marcar o início de uma temporada totalmente transformada. Escreve nos comentários, recebo o novo de Deus e une a tua fé à nossa, formando uma corrente de crentes que declaram juntos as promessas do Altíssimo. Prepara o teu coração para sentir a presença renovadora do Senhor inundando cada área da tua vida neste momento sagrado. O conceito de Deus fazer algo novo não é apenas uma ideia bonita, é uma promessa bíblica sólida que atravessa toda a Escritura. Em Isaías capítulo 43, versículo 19, o Senhor declara: Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Estas palavras foram ditas a um povo que vivia em cativeiro, que tinha perdido a esperança, que olhava para as circunstâncias e via apenas impossibilidades. Mas Deus estava a dizer que mesmo no deserto mais árido da vida, Ele pode fazer brotar rios de bênção. Mesmo quando tudo parece seco e morto, Ele tem o poder de trazer vida nova. O novo de Deus não é simplesmente uma melhoria do velho, é uma transformação completa que só Ele pode operar. Quando olhamos para a história do povo de Israel, vemos um padrão constante. Sempre que eles chegavam ao limite das suas forças, ao ponto onde não havia mais saída humana, era exatamente ali que Deus manifestava o seu poder de forma extraordinária. O mar se abria, o maná descia do céu, a água jorrava da rocha. Deus se especializa em fazer o impossível tornar-se realidade. Esta manhã de 29 de janeiro de 2026 marca um momento profético na tua vida. Não é por acaso que estás a ouvir esta mensagem agora. Deus tem trabalhado nos bastidores da tua história, preparando coisas que tu nem imaginas. Talvez tenhas passado por um período de espera prolongada. Talvez tenhas enfrentado portas fechadas repetidamente. Talvez tenhas chorado em segredo, pedindo a Deus que mude a tua situação. Quero que saibas que cada lágrima foi recolhida, cada oração foi ouvida, cada clamor chegou ao trono da graça. O Senhor não estava em silêncio, Ele estava a trabalhar. Como um oleiro que molda o barro com paciência e precisão, Deus tem moldado as circunstâncias, preparado pessoas, alinhado tempos e estações para que o seu propósito perfeito se manifeste na tua vida. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, lemos: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este versículo revela uma verdade poderosa. Em Cristo, temos acesso a uma vida completamente renovada. Não importa quantas vezes falhaste no passado, quantos erros cometeste ou quanto tempo perdeste, em Jesus há sempre a possibilidade de um recomeço genuíno e transformador.
O novo que Deus está prestes a fazer na tua vida pode manifestar-se de muitas formas. Pode ser uma restauração familiar que parecia impossível, um milagre financeiro que vai quebrar ciclos de escassez, uma cura física ou emocional que trará alívio depois de anos de sofrimento, uma oportunidade profissional que abrirá portas inimagináveis, ou um despertar espiritual que renovará completamente a tua comunhão com o Pai. Seja qual for a área onde precisas de transformação, Deus está a mover-se nela agora. O profeta Jeremias também recebeu uma palavra sobre o novo de Deus em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 33, onde o Senhor promete fazer uma nova aliança, escrevendo a sua lei no coração do seu povo. Isto significa que Deus não quer apenas mudar as tuas circunstâncias externas. Ele quer transformar o teu interior, renovar a tua mente, fortalecer a tua fé e encher o teu coração com esperança inabalável. Quando Deus faz algo novo, Ele começa de dentro para fora, mudando primeiro quem somos para depois mudar onde estamos. Por isso, abre o teu coração nesta manhã e permite que o Espírito Santo faça uma obra profunda em ti, preparando-te para receber tudo o que Ele tem reservado. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno, Senhor do impossível, nós nos prostramos diante do Teu trono nesta manhã sagrada de 29 de janeiro de 2026, com corações abertos e espíritos expectantes. Reconhecemos que Tu és o Deus que faz todas as coisas novas, que transforma desertos em jardins, que converte tristeza em alegria, que muda lamento em dança. Senhor, nós cremos que hoje marca o início de uma temporada completamente nova nas nossas vidas. Declaramos que as coisas velhas, os padrões antigos, os ciclos negativos, as maldições geracionais, tudo isso está sendo quebrado agora pelo poder do Teu nome. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez cair as muralhas de Jericó, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e esse mesmo poder está disponível para nós hoje. Pai, pedimos que faças algo extraordinário em cada vida que está em oração neste momento. Que esta não seja apenas mais uma manhã comum, mas um marco divisor de águas, um ponto de virada, um momento onde o sobrenatural invade o natural. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que têm esperado por tanto tempo por uma mudança. Há corações cansados de lutar, mentes exaustas de tentar, almas esgotadas de esperar. Mas Tu, ó Deus, nunca te cansas de fazer o bem. A Tua misericórdia se renova a cada manhã, as Tuas compaixões não têm fim. Por isso pedimos que nesta manhã Tu derrames sobre nós uma unção fresca de esperança. Que o Espírito Santo toque cada pessoa com a certeza de que o melhor ainda está por vir. Que a fé seja reavivada nos corações que estavam desanimados. Que a confiança seja restaurada nas mentes que estavam cheias de dúvidas. Senhor, Tu disseste em Tua palavra que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Hoje, nós escolhemos esperar em Ti, não com resignação passiva, mas com expectativa ativa, sabendo que Tu estás trabalhando em nosso favor.
Pai, remove de nós toda ansiedade, toda preocupação, todo medo que tenta roubar a nossa paz. Deus Todo-Poderoso, declaramos que o novo que Tu estás fazendo nas nossas vidas já começou no reino espiritual. Sabemos que antes de qualquer coisa se manifestar no mundo natural, ela já foi decretada no mundo espiritual. Por isso, pela fé, nós recebemos agora mesmo as bênçãos que Tu preparaste para nós. Recebemos a provisão financeira que quebrará os ciclos de escassez. Recebemos a cura que restaurará os nossos corpos. Recebemos a paz que guardará os nossos corações e mentes. Recebemos a sabedoria que nos guiará em cada decisão. Recebemos o favor que abrirá portas que nenhum homem pode fechar. Senhor, assim como Tu fizeste novo o Teu servo Jacó, transformando-o de enganador em príncipe de Deus, assim como renovaste a vida de José, tirando-o da prisão para o palácio, assim como mudaste a história de Ruth, levando-a da viuvez à redenção, Tu podes e vais fazer novo em nós. Não há situação tão complicada que esteja além do Teu alcance. Não há problema tão grande que seja maior do que o Teu poder. Pai Celestial, pedimos que Tu abras os nossos olhos espirituais para percebermos o novo que já está saindo à luz. Muitas vezes estamos tão focados nos problemas que não conseguimos ver as soluções que Tu já estás providenciando. Estamos tão presos ao passado que não enxergamos o futuro glorioso que Tens preparado. Senhor, ajuda-nos a discernir os Teus movimentos, a reconhecer a Tua voz, a seguir a Tua direção. Que não percamos as oportunidades que Tu colocas no nosso caminho por estarmos distraídos ou desanimados. Desperta em nós uma sensibilidade espiritual aguçada para identificar quando Tu estás a trabalhar. Que sejamos como o profeta Eliseu, que tinha os olhos abertos para ver os exércitos celestiais que outros não viam. Senhor, mostra-nos a realidade espiritual que está além das circunstâncias visíveis. Revela-nos que há mais contigo do que contra nós. Que a nossa perspectiva seja transformada pela revelação da Tua grandeza e do Teu cuidado constante por nós. Senhor Jesus, Tu disseste que vieste para que tenhamos vida e vida em abundância. Nós reclamamos essa promessa nesta manhã. Declaramos que a abundância de Deus está sendo derramada sobre as nossas vidas em todas as áreas. Abundância de saúde, de paz, de alegria, de provisão, de relacionamentos saudáveis, de propósito, de realização. Quebramos toda a mentalidade de escassez que tem limitado as nossas expectativas. Renunciamos a todo pensamento pequeno que tem diminuído os nossos sonhos. Rejeitamos toda palavra negativa que tem sido falada sobre nós ou que nós mesmos temos falado sobre a nossa própria vida. Pai, coloca em nós uma mentalidade de reino, uma visão ampla, uma fé que não se intimida diante das impossibilidades. Que pensemos grande porque servimos a um Deus grande. Que sonhemos alto porque o nosso Pai é o dono do universo. Que esperemos milagres porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Senhor, expande os nossos territórios como fizeste com Jabés. Alarga as nossas tendas como ordenaste em Isaías. Deus de amor, oramos especialmente pelas áreas das nossas vidas que têm estado estagnadas. Aqueles projetos que não saem do lugar, aqueles sonhos que parecem nunca se realizar, aquelas situações que não mudam apesar das nossas orações. Senhor, declara movimento sobre toda estagnação. Que o vento do Espírito Santo sopre sobre os vales de ossos secos das nossas vidas e traga vida nova. Que a Tua palavra seja como fogo que consome toda inércia, como martelo que quebra toda resistência.
Pai, se há algo em nós que está impedindo o fluir das tuas bênçãos, revela-nos agora. Se há pecado não confessado, orgulho não quebrantado, mágoa não perdoada, mostra-nos para que possamos nos arrepender e ser restaurados. Não queremos que nada nos separe do teu melhor. Queremos andar em total obediência e santidade diante de ti. Purifica os nossos corações, limpa as nossas mãos, renova os nossos espíritos, que sejamos vasos limpos e prontos para serem usados por ti. Pai eterno, oramos pelas nossas famílias nesta manhã, que o novo de Deus também alcance os nossos lares, restaura os casamentos que estão em crise, cura os relacionamentos entre pais e filhos que estão feridos, traz de volta os que se afastaram da fé. Salva os que ainda não te conhecem. Senhor, faz das nossas casas santuários da tua presença, lugares onde o teu nome é honrado, onde a tua palavra é obedecida, onde o amor reina. Quebra toda a maldição geracional que tem afetado as nossas linhagens. Destrói todo padrão negativo que tem se repetido de geração em geração. Declara que em Cristo somos nova criação e que as coisas velhas já passaram. Que as nossas famílias sejam marcadas pela bênção, pela paz, pela prosperidade, pela saúde, pela alegria. Protege os nossos filhos de todo o mal. Guarda os nossos cônjuges em segurança. Cuida dos nossos pais e avós com ternura. Senhor, une as nossas famílias em amor genuíno e compromisso verdadeiro. Senhor da provisão, oramos pelas nossas finanças. Declara prosperidade sobre cada pessoa que está em oração. Abre as janelas do céu e derrama bênçãos que não possamos conter. Que o novo de Deus nas nossas vidas inclua libertação financeira, quitação de dívidas, multiplicação de recursos, oportunidades de renda, promoções no trabalho, negócios prósperos. Pai, ensina-nos a administrar com sabedoria tudo o que tu nos dás. Que sejamos fiéis nos dízimos e generosos nas ofertas. Que saibamos poupar com prudência e gastar com responsabilidade. Quebra todo espírito de pobreza, toda mentalidade de escassez, toda maldição financeira que tem operado contra nós. Declara que somos prósperos porque servimos a um Deus próspero, que somos abençoados para sermos bênção. Senhor, que nunca nos falte o necessário e que sempre tenhamos o suficiente para ajudar os que estão em necessidade. Faz-nos canais da tua provisão para outros. Deus de toda consolação, oramos por aqueles que estão passando por momentos de dor e sofrimento. Há corações quebrantados que precisam do teu toque curador. Há almas feridas que anseiam pelo teu bálsamo restaurador. Senhor, aproxima-te dos que têm o coração partido, consola os que choram, levanta os que estão caídos, fortalece os que estão fracos, que o novo que tu estás fazendo traga cura profunda para todas as feridas emocionais, restaura a autoestima dos que se sentem rejeitados, devolve a esperança aos que estão desesperados, traz paz aos que vivem atormentados pela ansiedade. Liberta os que estão presos na depressão. Senhor, tu és o médico dos médicos, o conselheiro maravilhoso, o príncipe da paz. Manifesta o teu poder curador sobre cada vida. Que ninguém saia desta oração da mesma forma que entrou. Que todos experimentem um toque sobrenatural da tua graça e do teu amor. Pai amado, oramos pelo trabalho e pela vida profissional de cada pessoa. Que o novo de Deus abra portas de emprego para os desempregados, que traga promoção para os que têm trabalhado com diligência, que estabeleça os negócios dos empreendedores, que conceda favor com superiores e colegas. Senhor, capacita-nos com habilidades, conhecimento e sabedoria para desempenharmos bem as nossas funções. Que sejamos excelentes em tudo o que fazemos, não para a nossa glória, mas para a tua. Que o nosso trabalho seja uma forma de adoração,
um testemunho da tua excelência. Protege-nos de injustiças no ambiente profissional. Guarda-nos de pessoas mal intencionadas. Livra-nos de toda inveja e competição desleal. Senhor, que o nosso sustento venha do trabalho honesto, realizado com integridade e dedicação. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Que tudo o que tocarmos prospere segundo a tua vontade. Senhor Jesus, oramos pela saúde dos nossos corpos. Tu levaste sobre ti as nossas enfermidades e as nossas dores. Pelas tuas pisaduras fomos sarados. Reclamamos essa promessa de cura agora. Toca com poder cada pessoa que está doente. Que o câncer seja destruído, que a diabetes seja controlada, que a hipertensão seja normalizada, que as dores crônicas sejam aliviadas, que as doenças autoimunes sejam curadas. Senhor, restaura a saúde completa, fortalece o sistema imunológico, renova as células do corpo, cura os órgãos que não estão funcionando bem. Que o novo de Deus traga vitalidade, energia, disposição. Oramos também pela saúde mental. Cura as mentes atormentadas. Liberta os que sofrem com transtornos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar. Senhor, Tu és o Deus que restaura a sanidade, que traz equilíbrio emocional, que dá paz que excede todo o entendimento. Deus Todo-Poderoso, oramos pelos nossos sonhos e propósitos. Há pessoas que têm sonhos adormecidos no coração, visões que parecem impossíveis, chamados que parecem inatingíveis. Senhor, reaviva os sonhos que Tu plantaste em nós. Sopra vida sobre as visões que pareciam mortas. Confirma os chamados que Tu nos fizeste. Pai, assim como José teve sonhos que se cumpriram apesar de todas as adversidades, assim como Daniel teve visões que se tornaram realidade apesar da oposição, nós cremos que os nossos sonhos dados por Ti também se cumprirão. Não importa quanto tempo demore, não importa quantos obstáculos apareçam, se Tu nos deste o sonho, Tu nos darás também a realização. Senhor, dá-nos paciência para esperar no Teu tempo. Dá-nos perseverança para não desistir no meio do caminho. Dá-nos sabedoria para dar os passos certos. Que o novo que estás fazendo inclua o cumprimento de promessas antigas que ainda não se manifestaram. Pai Celestial, oramos pelos nossos relacionamentos. Que o novo de Deus traga restauração onde há conflito, reconciliação onde há divisão, perdão onde há mágoa, amor onde há indiferença. Senhor, cura os relacionamentos quebrados, restaura as amizades perdidas, renova os laços familiares enfraquecidos. Traz pessoas certas para as nossas vidas e remove as que nos fazem mal. Dá-nos discernimento para identificar relacionamentos saudáveis e tóxicos. Ensina-nos a amar como Tu amas, a perdoar como Tu perdoas, a servir como Tu serves. Que sejamos instrumentos de paz, de reconciliação, de cura nos nossos círculos de relacionamento. Senhor, abençoa os solteiros que esperam pelo cônjuge certo. Guia-os ao encontro da pessoa que Tu preparaste. Guarda-os de relacionamentos errados que só trariam dor. Para os casados, fortalece os vínculos matrimoniais, renova o amor, reaviva a paixão, restaura o companheirismo. Senhor da sabedoria, oramos por direção e orientação. Há decisões importantes a serem tomadas, há caminhos a serem escolhidos, há encruzilhadas onde precisamos saber para onde ir. Pai, concede-nos sabedoria do alto, ilumina o nosso entendimento, guia os nossos passos. Mostra-nos claramente o caminho que devemos seguir. Fecha as portas que precisam ser fechadas e abre as que precisam ser abertas. Que não percamos tempo em direções erradas, que não desperdicemos recursos em projetos que não são da Tua vontade. Senhor,
Fala conosco através da tua palavra, através do teu espírito, através de circunstâncias, através de conselhos sábios. Dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz e coragem para obedecer. Que o novo que estás fazendo nas nossas vidas nos leve exatamente para onde tu queres que estejamos. Que cada passo seja ordenado por ti. Que cada decisão seja guiada pela tua sabedoria. Deus de poder, oramos por libertação de tudo o que nos prende. Quebra as cadeias dos vícios que escravizam. Destrói as fortalezas mentais que limitam. Rompe os padrões de comportamento que destroem. Senhor, liberta-nos do alcoolismo, do tabagismo, das drogas, da pornografia, do jogo, de toda compulsão que rouba a nossa paz e destrói a nossa vida. Pelo poder do sangue de Jesus, quebramos toda maldição, todo feitiço, toda palavra negativa que foi lançada contra nós. Renunciamos a toda obra das trevas. Cancelamos todo contrato espiritual, feito consciente ou inconscientemente. Declaramos que somos livres em Cristo Jesus. Que o novo de Deus nas nossas vidas inclui libertação total e completa. Que caminhemos em liberdade genuína, não mais escravos do pecado, mas servos da justiça. Senhor, enche os espaços vazios que ficam depois da libertação com a tua presença, com a tua paz, com a tua alegria. Pai eterno, oramos pelos nossos filhos e pelas gerações futuras. Que o novo que tu estás fazendo nas nossas vidas seja também uma herança para os que vêm depois de nós. Que as bênçãos conquistadas hoje sejam desfrutadas pelas gerações seguintes. Senhor, protege os nossos filhos de todo o mal. Guarda-os dos perigos do mundo. Livra-os das drogas, da violência, das más companhias, dos caminhos errados. Coloca ao redor deles um cerco de proteção divina. Envia anjos para guardá-los em todos os seus caminhos. Dá-lhes sabedoria para fazer escolhas certas. Concede-lhes discernimento para reconhecer o bem e rejeitar o mal. Senhor, que cresçam no conhecimento de Ti, que desenvolvam uma fé genuína e pessoal, que descubram cedo o propósito para o qual foram criados. Abençoa os seus estudos. Capacita-os intelectualmente. Abre oportunidades de educação de qualidade. Prepara-os para serem líderes piedosos nas suas gerações. Senhor Jesus, oramos pela igreja, o teu corpo na terra. Que o novo de Deus traga avivamento espiritual. Que haja um mover poderoso do Espírito Santo. Que os corações frios sejam aquecidos. Que os desviados voltem. Que os perdidos sejam encontrados. Que os feridos sejam curados. Senhor, levanta líderes segundo o teu coração, homens e mulheres de oração, de caráter, de integridade, que conduzam o teu povo com sabedoria e amor. Remove líderes que não te honram. Purifica a tua igreja de toda corrupção, de todo engano, de toda hipocrisia. Que a igreja seja de facto sal da terra e luz do mundo. Que o nosso testemunho seja poderoso. Que as nossas vidas preguem mais alto do que as nossas palavras. Senhor, dá-nos paixão pelas almas perdidas. Que não estejamos confortáveis enquanto há pessoas caminhando para a perdição eterna. Usa-nos como instrumentos de salvação, de cura, de restauração. Pai amado, oramos pela nossa nação e pelas nações da terra, que o novo de Deus alcance também os governos, as leis, as estruturas sociais. Levanta líderes políticos tementes a Ti, homens e mulheres que governem com justiça, com sabedoria, com compaixão. Senhor, intervém nas situações de corrupção, de injustiça, de opressão. Derruba os sistemas que exploram os pobres e marginalizam os fracos. Estabelece a Tua justiça, faz prevalecer a Tua vontade. Oramos por paz nas nações em guerra, por provisão nas nações em fome, por cura nas nações em epidemia, por liberdade nas nações em opressão.
Senhor, que o Evangelho seja pregado em toda a terra, que toda tribo, toda língua, todo povo tenha oportunidade de conhecer a Jesus. Apresse a tua volta, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita assim na terra como é no céu. Maranata, vem, Senhor Jesus. Senhor, continuamos a clamar pelo novo que estás fazendo. Oramos agora, especificamente pelas áreas de educação e conhecimento. Que haja sabedoria sobrenatural para os estudantes que estão em época de provas e exames. Que a memória seja aguçada, que o entendimento seja claro, que o raciocínio seja rápido. Pai, abençoa os professores com paciência e amor pelos seus alunos, que ensinem não apenas conhecimento acadêmico, mas também valores eternos. Senhor, abre portas de bolsas de estudo para os que precisam, provê os recursos necessários para que todos possam ter acesso à educação de qualidade. Que nenhum sonho seja frustrado por falta de oportunidade. Oramos também pelos que estão em processo de formação profissional, fazendo cursos, treinamentos, capacitações, que absorvam todo o conhecimento necessário, que se destaquem nas suas áreas, que sejam reconhecidos pela excelência. Senhor, que o aprendizado seja constante nas nossas vidas, que nunca paremos de crescer, de evoluir, de nos desenvolver. Senhor da Justiça, oramos por todas as questões legais e judiciais. Há processos tramitando nos tribunais, há causas esperando julgamento, há direitos sendo reivindicados. Pai, que a justiça seja feita, que a verdade prevaleça, que os inocentes sejam absolvidos e os culpados responsabilizados. Oramos por advogados íntegros que lutem com honestidade pelas causas dos seus clientes, por juízes imparciais que julguem com sabedoria e equidade, por testemunhas verdadeiras que não se deixem corromper. Senhor, intervém sobrenaturalmente nos casos que parecem perdidos. Vira o jogo a favor dos que confiam em Ti. Que sentenças favoráveis sejam proferidas, que recursos sejam providos, que prazos sejam cumpridos para aqueles que foram injustiçados, que recebam a reparação devida. Para os que cometem injustiça, que haja arrependimento e mudança. Senhor, estabelece a Tua justiça em toda a terra. Deus de provisão, oramos pelos que enfrentam dificuldades com alimentação. Há fome em muitos lares. Há crianças dormindo sem jantar. Há famílias que não sabem de onde virá a próxima refeição. Senhor, Tu és o Deus que multiplica pães e peixes. Tu és o Deus que faz chover maná do céu. Provê alimento para cada mesa. Que ninguém passe necessidade. Levanta pessoas generosas que compartilhem o que têm. Abre portas de emprego para que as famílias possam comprar o seu próprio alimento com dignidade. Senhor, abençoa as organizações que distribuem alimentos. Multiplica os recursos nas mãos dos que ajudam. Que haja abundância onde há escassez. Que haja fartura onde há falta. Pai, ensina-nos também a valorizar o alimento, a não desperdiçar, a ser gratos por cada refeição, que possamos sempre ter o suficiente para nós e para compartilhar com quem precisa. Pai eterno, oramos pelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, os sem-teto que dormem nas ruas, os refugiados que fugiram das suas terras, os imigrantes que buscam uma vida melhor, os órfãos que não têm família, as viúvas que perderam o sustento, os idosos abandonados, os deficientes negligenciados. Senhor, olha com compaixão para cada um deles, provê abrigo, alimento, cuidado, amor. Levanta pessoas e instituições que se importem, que haja políticas públicas eficazes de proteção social, que a sociedade seja mais justa e solidária. Pai, usa-nos como instrumentos da Tua misericórdia, que não fechemos os olhos para o sofrimento ao nosso redor, que não endureçamos o coração diante da necessidade alheia. Dá-nos sensibilidade para perceber quem precisa de ajuda e generosidade para estender a mão.
que sejamos como o bom samaritano, prontos a socorrer quem está caído no caminho. Senhor Jesus, oramos pelos profissionais de saúde que cuidam dos enfermos, médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, psicólogos, todos os que trabalham pela saúde do próximo. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar eficazmente, compaixão para cuidar amorosamente. Senhor, protege-os das doenças que enfrentam diariamente, fortalece-os fisicamente para suportar as longas jornadas, sustenta-os emocionalmente diante de tanto sofrimento, que não percam a sensibilidade nem se tornem insensíveis à dor alheia. Pai, provê os recursos necessários nos hospitais e postos de saúde, que não faltem medicamentos, equipamentos, leitos, que o atendimento seja de qualidade para todos, independentemente da condição financeira. Senhor, que haja investimento adequado na saúde pública, que os gestores administrem com responsabilidade e honestidade, que cada vida seja valorizada e cada doente tratado com dignidade. Pai amado, oramos pelas vítimas de violência, os que sofrem abuso físico, emocional, sexual, as mulheres espancadas pelos companheiros, as crianças maltratadas pelos responsáveis, os idosos violentados pelos cuidadores. Senhor, intervém nessas situações, liberta os oprimidos, protege os indefesos, dá coragem às vítimas para denunciar, providencia abrigo seguro para os que precisam fugir. Que os agressores sejam responsabilizados e impedidos de continuar fazendo mal. Senhor, cura as feridas profundas deixadas pela violência. Restaura a dignidade roubada. Devolve a autoestima destruída. Que as vítimas não sejam definidas pelo que sofreram, mas pela vitória que alcançarão em Ti. Levanta uma rede de apoio ao redor de cada pessoa ferida. Profissionais capacitados, amigos verdadeiros, familiares amorosos, que ninguém enfrente sozinho o processo de recuperação. Senhor, transforma dor em cura, trauma em testemunho, vítima em vencedor. Senhor da paz, oramos pelos que vivem em regiões de conflito e guerra, famílias que fogem das bombas, crianças que crescem conhecendo apenas violência, pais que perderam filhos. Filhos que ficaram órfãos. Senhor, detém as guerras. Traz paz onde há conflito, sabedoria onde há insensatez, diálogo onde há confronto. Que os líderes mundiais busquem soluções pacíficas. Que o desejo de poder não prevaleça sobre o valor da vida humana. Pai, conforta os que perderam entes queridos na guerra. Cura os feridos física e emocionalmente. Restaura as cidades destruídas. Reconstrói as vidas despedaçadas. Senhor, que haja justiça para as vítimas de crimes de guerra, que os responsáveis sejam julgados e punidos, que a história não se repita. Oramos pelo fim de todo conflito armado, que as armas sejam transformadas em instrumentos de paz, que a terra conheça finalmente a paz verdadeira que só Tu podes dar. Deus de misericórdia, oramos pelos que lutam contra vícios e dependências, o dependente químico que não consegue largar as drogas, o alcoólatra que destrói a família, o viciado em jogo que perde tudo, o preso à pornografia que não consegue se libertar. Senhor, quebra as cadeias que prendem, destrói o poder do vício, liberta os cativos, dá força para resistir à tentação, coragem para buscar ajuda. Perseverança para continuar na recuperação, mesmo quando for difícil. Pai, restaura as famílias destruídas pelo vício. Cura as feridas causadas, reconstrói a confiança quebrada, que os dependentes encontrem centros de tratamento adequados, que tenham acesso a terapia, medicação se necessário, grupos de apoio. Senhor, levanta pessoas que se importem, que não desistam, que acreditem na recuperação. Que cada viciado saiba que não está sozinho, que há esperança, que a mudança é possível em Ti.
Pai Celestial, oramos pelos empreendedores e empresários, os que arriscaram tudo para abrir um negócio, os que lutam diariamente para manter as portas abertas, os que sonham em expandir, mas não têm recursos. Senhor, abençoa cada empreendimento feito com honestidade e integridade. Multiplica os lucros. Aumente a clientela, melhora a gestão, provê capital de giro, abre portas de crédito com juros justos. Que os negócios prosperem e gerem empregos, que sejam bênção para a comunidade. Pai, dá sabedoria para tomar decisões estratégicas, discernimento para identificar boas oportunidades, coragem para inovar, prudência para não se arriscar imprudentemente. Senhor, protege os negócios de falências, de fraudes, de concorrência desleal. Que cada empresário seja íntegro em suas práticas, que trate bem os funcionários, que pague impostos honestamente, que contribua para uma economia mais justa e ética. Senhor Jesus, oramos pelos que trabalham em segurança pública, policiais, bombeiros, agentes penitenciários, guardas municipais, os que arriscam a vida para proteger a sociedade. Dá-lhe sabedoria para agir com justiça, equilíbrio para não abusar da autoridade, coragem para enfrentar o perigo, proteção divina em cada operação. Senhor, que voltem em segurança para suas famílias ao fim de cada plantão, que não sejam feridos nem mortos no cumprimento do dever. Livra-os de emboscadas, de tiroteios, de acidentes. Coloca ao redor deles uma muralha de fogo. Pai, cura os traumas emocionais causados pela exposição constante à violência. Sustenta-os psicologicamente, que tenham acesso a acompanhamento profissional adequado. Senhor, que sejam valorizados pela sociedade, que recebam salários dignos, que trabalhem em condições adequadas, que tenham equipamentos de qualidade. Que a segurança pública seja prioridade dos governantes. Pai eterno, oramos pelos que trabalham no campo, os agricultores que produzem o alimento que chega à nossa mesa, os pecuaristas que criam o gado, os trabalhadores rurais que labutam sob o sol. Senhor, abençoa a terra com chuva na medida certa, nem seca que prejudique as plantações, nem enchente que destrua as colheitas. Que haja safras abundantes, preços justos, mercado favorável. Protege as lavouras de pragas e doenças, o gado de epidemias, que não haja perdas significativas. Pai, dá aos agricultores acesso a tecnologias que melhorem a produtividade. Crédito rural com juros acessíveis, assistência técnica qualificada, que possam viver dignamente do seu trabalho. Senhor, valoriza o homem do campo. Que não seja explorado por atravessadores, que receba preço justo pelo que produz, que tenha acesso à saúde, educação, infraestrutura, que a vida no campo seja viável e próspera. Senhor da criação, oramos pelo meio ambiente, a terra que tu criaste e confiaste ao nosso cuidado. Perdoa-nos pela destruição que temos causado, pelo desmatamento irresponsável, pela poluição dos rios e mares, pela contaminação do ar, pela extinção de espécies. Senhor, desperta a consciência ambiental, que cuidemos da criação com responsabilidade, que haja políticas eficazes de preservação, fiscalização rigorosa, punição para os crimes ambientais. Pai, restaura o que foi destruído, que as florestas sejam replantadas, que os rios sejam despoluídos, que o ar seja purificado, que os animais em extinção sejam protegidos. Senhor, dá-nos sabedoria para usar os recursos naturais de forma sustentável, que as gerações futuras também possam desfrutar da beleza da tua criação, que desenvolvamos tecnologias limpas, energias renováveis, práticas agrícolas sustentáveis, que sejamos bons mordomos da terra que nos emprestaste. Pai amado, oramos pelos que trabalham na comunicação e mídia,
jornalistas, apresentadores, produtores, editores, os que têm o poder de informar e influenciar. Senhor, que busquem sempre a verdade, que sejam éticos e responsáveis, que não se deixem corromper por interesses políticos ou econômicos, que não manipulem informações, que não espalhem fake news. Pai, levanta comunicadores comprometidos com a verdade e a justiça, que denunciem a corrupção, que defendam os oprimidos, que deem voz aos que não têm voz. Senhor, protege os jornalistas que arriscam a vida para trazer informação, que não sejam perseguidos, ameaçados ou mortos por fazer o seu trabalho, que haja liberdade de imprensa, que a censura não prevaleça. Pai, que os meios de comunicação sejam usados para o bem, para educar, informar, edificar, não para destruir reputações, espalhar ódio ou promover imoralidade. Senhor Jesus, oramos pelos que trabalham nas artes e cultura, músicos, pintores, escritores, atores, dançarinos, os que usam seus talentos para expressar beleza e verdade. Pai, que usem seus dons para a tua glória. Que produzam conteúdo que edifique, que inspire, que eleve, não que corrompa, que destrua, que degrada. Senhor, levanta artistas cristãos que invadam todos os espaços culturais, que ocupem o cinema, o teatro, a música, a literatura, que levem luz onde há trevas, que sejam sal e luz. Pai, abençoa financeiramente os artistas, que possam viver do seu trabalho, que tenham oportunidades de mostrar sua arte, que sejam valorizados e reconhecidos. Senhor, que a cultura seja democratizada, que não seja privilégio de poucos, que todos tenham acesso à arte, à música, ao teatro, à literatura, que haja investimento em cultura, que seja prioridade dos governantes. Pai Celestial, oramos pelos cientistas e pesquisadores, os que buscam conhecimento para melhorar a vida humana, que desenvolvem medicamentos, tecnologias, soluções. Senhor, dá-lhes sabedoria e criatividade, que façam descobertas importantes, que desenvolvam curas para doenças, que criem tecnologias que facilitem a vida. Pai, que a ciência seja usada para o bem da humanidade, não para destruição, não para guerra, não para manipulação. Que haja ética na pesquisa, que o ser humano seja sempre respeitado. Senhor, provê recursos para a pesquisa científica, que os governos invistam em ciência e tecnologia, que os pesquisadores tenham condições adequadas de trabalho, que as descobertas científicas sejam acessíveis a todos, não privilégio de países ricos. Pai, que ciência e fé não sejam vistas como inimigas. Que os cientistas reconheçam que toda sabedoria vem de ti, que a ciência revele cada vez mais a grandeza do Criador. Senhor da vida, oramos pelos bebês que ainda estão no ventre, as gestações em andamento, que cada bebê seja saudável, que se desenvolva perfeitamente, que nasça no tempo certo, protege as mães durante a gravidez, livra-as de complicações, de abortos espontâneos, de partos prematuros, que tenham gestações tranquilas e partos seguros. Senhor, oramos também contra o aborto, pela preservação da vida desde a concepção, que as leis protejam os nascituros, que a sociedade valorize a vida intrauterina. Pai, consola as mulheres que abortaram e carregam culpa, que encontrem perdão e cura, que saibam que Tu és misericordioso. Senhor, provê para as gestantes que não têm recursos, que tenham acesso a pré-natal de qualidade, a alimentação adequada, a suplementação necessária, que nenhum bebê nasça desnutrido ou com problemas evitáveis, que cada criança seja desejada, amada e bem cuidada. Pai eterno, oramos pelos idosos, os que chegaram à terceira idade, que deram tanto à sociedade, que trabalharam a vida toda. Senhor, que sejam respeitados e valorizados, que não sejam abandonados pelas famílias, que não sofram maus tratos,
que vivam com dignidade. Pai, provê saúde na velhice, que os anos sejam vividos com qualidade, sem dores incapacitantes, sem doenças degenerativas severas, que a mente permaneça lúcida, que possam desfrutar dos netos, que colham os frutos do que plantaram. Senhor, que as aposentadorias sejam dignas, suficientes para viver com conforto, que não precisem passar necessidade depois de trabalhar a vida inteira. Pai, levanta uma geração que honre os idosos, que valorize a experiência deles, que ouça os seus conselhos, que cuide deles com amor. Senhor, que os idosos terminem seus dias em paz, sabendo que viveram bem, que deixaram um legado, que serão lembrados com carinho. Senhor, continuamos clamando pelo novo que estás fazendo. Oramos agora pelos missionários que deixaram tudo para levar o Evangelho aos confins da terra. Os que estão em lugares perigosos, em nações hostis ao cristianismo, enfrentando perseguição. Pai, protege cada missionário, guarda-os de todo mal, livra-os das mãos dos perseguidores. Provê todas as suas necessidades, saúde, alimento, recursos financeiros, tudo o que precisam. Senhor, que vejam frutos do seu trabalho, que almas sejam salvas, que igrejas sejam plantadas, que vidas sejam transformadas. Dá-lhes forças para não desistir nas dificuldades. Consola-os na saudade da família, sustenta-os na solidão. Pai, levanta mais obreiros para a seara. Que muitos atendam ao chamado missionário, que a igreja invista em missões, que enviemos e sustentemos adequadamente os que vão. Senhor, apressa a evangelização de todos os povos, que toda tribo, língua e nação ouça sobre Jesus. Pai amado, oramos pelos perseguidos por causa da fé, cristãos presos, torturados, mortos, simplesmente por crerem em Jesus. Senhor, fortalece-os na provação. Que não neguem a fé, que permaneçam firmes, que sejam testemunhas corajosas mesmo diante da morte. Pai, liberta os que estão presos injustamente. Abre as portas das prisões como fizeste com Pedro e Paulo, que experimentem livramentos sobrenaturais. Senhor, consola as famílias dos mártires, os que perderam pais, filhos, cônjuges por causa do Evangelho, que saibam que eles estão contigo, que recebam a coroa da vida. Pai, converte os perseguidores, assim como transformaste Saulo em Paulo, que os inimigos da cruz se tornem defensores da fé. Senhor, que haja liberdade religiosa em todas as nações, que cada pessoa possa adorar livremente sem medo, que as leis protejam os cristãos, que os governos não sejam hostis à fé. Senhor Jesus, oramos pelos líderes espirituais, pastores, presbíteros, diáconos, missionários, evangelistas, mestres, os que cuidam do rebanho, que apacentam as ovelhas. Pai, fortalece-os espiritualmente, que tenham vida devocional profunda, que busquem a tua face constantemente, que sejam cheios do Espírito Santo. Senhor, guarda-os de cair em tentação, livra-os do orgulho, da soberba, da ganância, da imoralidade. Que sejam exemplos para o rebanho, que vivam o que pregam. Pai, dá-lhes sabedoria para pastorear, discernimento para aconselhar, amor para cuidar, coragem para confrontar quando necessário. Senhor, provê o sustento adequado para os que se dedicam integralmente ao ministério, que vivam dignamente, que não passem necessidade. Pai, protege as famílias dos líderes, que os cônjuges sejam fortalecidos, que os filhos não sofram por causa do ministério dos pais, que encontrem equilíbrio entre família e ministério. Pai Celestial, oramos pelas igrejas locais, cada congregação espalhada pelo mundo, que sejam comunidades de amor genuíno, onde as pessoas se importam umas com as outras, onde ninguém passa necessidade, onde todos são acolhidos. Senhor, que haja unidade no corpo de Cristo, que as divisões sejam curadas,
que os conflitos sejam resolvidos, que o amor prevaleça sobre as diferenças. Pai, que as igrejas sejam relevantes na sociedade, que façam diferença nas comunidades, que sejam conhecidas pelas boas obras, que demonstrem o Evangelho em ação. Senhor, livra as igrejas de heresias, de falsos ensinos, de manipulação, de exploração financeira, que a verdade seja pregada, que a palavra seja ensinada corretamente. Pai, que haja crescimento saudável, não apenas numérico, mas espiritual, que os convertidos sejam discipulados, que os crentes amadureçam na fé, que todos alcancem a estatura de Cristo. Senhor da colheita, oramos pelos perdidos, bilhões de pessoas que ainda não conhecem Jesus, que vivem sem esperança, sem propósito, sem salvação. Pai, quebra o coração da igreja pelos perdidos, que não estejamos confortáveis enquanto almas perecem, que tenhamos urgência evangelística. Senhor, abre os olhos dos cegos espirituais, que vejam a verdade do Evangelho, tira o véu que impede de entender, quebra as fortalezas mentais que resistem à fé. Pai, usa-nos como instrumentos de salvação, dá-nos coragem para testemunhar, sabedoria para comunicar o Evangelho, amor genuíno pelos perdidos. Senhor, que vidas sejam transformadas, que pecadores se arrependam, que corações sejam convertidos, que o reino de Deus cresça. Pai, apressa a volta de Jesus, que logo ouçamos a trombeta, que sejamos arrebatados, que estejamos preparados para o grande dia. Senhor Jesus, oramos pela nossa vida de oração, que seja fortalecida, que se torne prioridade, que dediquemos tempo de qualidade a buscar a Tua face. Pai, ensina-nos a orar como ensinaste aos discípulos, que nossas orações sejam eficazes, que movam o Teu coração, que liberem o Teu poder. Senhor, dá-nos persistência na oração, que não desistamos quando a resposta demora, que continuemos clamando até ver a manifestação. Pai, que oremos uns pelos outros, que formemos correntes de oração, que nos unamos em intercessão. Senhor, que a oração não seja apenas palavras vazias, mas comunhão genuína contigo, diálogo verdadeiro, intimidade real. Pai, responde às nossas orações, no Teu tempo, da Tua maneira, segundo a Tua vontade. Que vejamos milagres acontecerem, que experimentemos o poder da oração, que testemunhemos respostas sobrenaturais. Pai amado, oramos pela nossa vida financeira com mais profundidade, que haja sabedoria para administrar o dinheiro, que gastemos com prudência, que poupemos com disciplina, que investimos com inteligência. Senhor, livra-nos da ganância, do amor ao dinheiro, da avareza, que o dinheiro seja nosso servo e não nosso Senhor. Pai, ensina-nos a ser generosos, a dar com alegria, a compartilhar com os necessitados, que sejamos canais de bênção. Senhor, quebra todo ciclo de pobreza, toda maldição financeira, todo espírito de escassez que opera contra nós. Declara prosperidade, abundância, fartura. Pai, que tenhamos não apenas o suficiente para nós, mas que sobre para ajudar outros, que sejamos prósperos para sermos bênção, que a prosperidade tenha propósito. Senhor, que honremos a Ti com os primeiros frutos, que sejamos fiéis nos dízimos, generosos nas ofertas, que experimentemos as janelas do céu abertas sobre nós. Senhor da cura, oramos novamente pela saúde com maior intensidade. Há doenças que precisam ser curadas, dores que precisam cessar, corpos que precisam ser restaurados. Pai, pelo poder do nome de Jesus, ordena cura completa. Que tumores desapareçam, que células cancerígenas morram, que órgãos sejam regenerados, que sistemas sejam restaurados. Senhor, cura as doenças raras sem tratamento conhecido, as condições crônicas sem cura pela medicina, os casos desenganados pelos médicos. Tu és o Deus do impossível.
Pai, fortalece o sistema imunológico, que o corpo tenha capacidade de se defender, de se curar, de se recuperar. Senhor, traz paz mental, cura a ansiedade, depressão, transtornos, restaura o equilíbrio emocional, devolve a alegria de viver. Pai, que cada pessoa experimente saúde integral, corpo, alma e espírito saudáveis, que vivamos em plenitude, que desfrutemos da vida abundante que Jesus prometeu. Pai Celestial, oramos pelos nossos relacionamentos familiares com mais profundidade, que haja amor verdadeiro, respeito mútuo, compreensão genuína, paciência abundante. Senhor, cura as feridas causadas por palavras duras, por ações egoístas, por negligência, por abandono, que o perdão flua, que a reconciliação aconteça. Pai, restaura a comunicação onde há silêncio, o diálogo onde há distância, a proximidade onde há afastamento. Senhor, fortalece os laços familiares. Que sejamos unidos não apenas por sangue, mas por amor genuíno, por compromisso verdadeiro. Pai, protege as famílias dos ataques do inimigo, que o divórcio não prevaleça, que a rebeldia não destrua, que o vício não escravize. Senhor, que cada família seja um retrato do teu amor, um testemunho da tua graça, uma demonstração do teu poder transformador, que os lares sejam pequenos céus na terra. Senhor Jesus, oramos pelos jovens e adolescentes, a próxima geração, os que vão conduzir o futuro. Pai, protege-os das influências negativas, das drogas que destroem, da promiscuidade que contamina, da violência que mata. Senhor, que descubram cedo o propósito para o qual foram criados, que se entreguem a Ti ainda jovens, que não desperdicem os melhores anos longe de Ti. Pai, dá-lhes sabedoria para fazer escolhas certas, discernimento para identificar amizades saudáveis, coragem para resistir à pressão dos colegas. Senhor, que sejam a geração mais santa, mais comprometida, mais apaixonada por Ti, que revolucionem a sociedade, que transformem a cultura. Pai, capacita-os para os desafios do futuro. Dá-lhes educação de qualidade, oportunidades de desenvolvimento. Que se tornem líderes piedosos, profissionais excelentes, cidadãos íntegros, que façam diferença onde estiverem. Pai eterno, oramos pelos casamentos, pelos que estão bem e pelos que enfrentam crises. Senhor, fortalece os vínculos matrimoniais, que o amor seja renovado diariamente, que a paixão seja reavivada, que o companheirismo seja fortalecido. Pai, onde há conflito, traz paz. Onde há mágoa, traz perdão. Onde há frieza, traz calor. Senhor, livra os casamentos do adultério, da traição, da infidelidade, que os cônjuges sejam fiéis um ao outro, que honrem os votos que fizeram. Pai, que os casais orem juntos, que busquem a Ti em unidade, que coloquem Cristo no centro do relacionamento. Senhor, restaura os casamentos em crise, os que estão à beira do divórcio. Que haja reconciliação, que o amor vença. Pai, abençoa os casais com filhos, que sejam pais sábios, amorosos, presentes, que criem os filhos no caminho do Senhor, que deixem um legado de fé. Senhor da provisão, oramos pelo emprego dos desempregados. Há pessoas há meses sem trabalho, currículos enviados sem resposta, entrevistas sem aprovação. Pai, abre portas de emprego. Que sejam chamados para entrevistas, que sejam aprovados nos processos seletivos, que consigam trabalho digno com um salário justo. Senhor, para os que já trabalham, pedimos promoção, reconhecimento, valorização, que o trabalho seja recompensado adequadamente. Pai, dá sabedoria para desempenhar bem as funções, que sejam excelentes no que fazem, que se destaquem positivamente. Senhor, protege do desemprego,
de demissões injustas, de perseguições no trabalho, que haja estabilidade, segurança. Pai, que o trabalho não seja apenas fonte de renda, mas também de realização, de propósito, que façamos o que amamos, que amemos o que fazemos, que trabalhemos como para Ti e não para homens. Pai amado, oramos pelos dons e talentos que nos deste, que não sejam desperdiçados, que sejam desenvolvidos, usados, multiplicados. Senhor, revela-nos os dons que temos, que muitas vezes não conhecemos, que não identificamos. Pai, dá-nos oportunidades de usar os talentos, de servir com os dons, de abençoar outros através das habilidades que nos deste. Senhor, que sejamos fiéis no pouco para sermos colocados sobre o muito, que não enterremos os talentos como o servo negligente, mas que os multipliquemos como os servos fiéis. Pai, que usemos os dons para a Tua glória, não para a exaltação própria, que sirvamos com humildade, que edifiquemos o corpo de Cristo. Senhor, levanta pessoas que nos ajudem a desenvolver os talentos, mentores, treinadores, que nos ensinem, que nos capacitem, que nos impulsionem a alcançar o potencial máximo. Senhor Jesus, oramos pela nossa vida espiritual, que seja profunda, que seja genuína, que seja transformadora. Pai, que não sejamos cristãos apenas de nome, mas de verdade, que vivamos o que professamos, que pratiquemos o que pregamos. Senhor, dá-nos fome e sede de justiça, desejo de conhecer mais de Ti, paixão pela Tua presença, que busquemos Tua face de madrugada. Pai, que a leitura da Bíblia seja prazer e não obrigação, que Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Senhor, enche-nos do Espírito Santo, que sejamos revestidos de poder, que manifestemos os frutos do Espírito, que operemos nos dons espirituais. Pai, que cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus, que amadureçamos espiritualmente, que não sejamos sempre meninos na fé. Senhor, que nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder transformador. Pai Celestial, encerramos esta oração poderosa, agradecendo por tudo o que Tu és, por tudo o que tens feito, por tudo o que ainda farás. Senhor, obrigado por nos ouvires, por Te importares conosco, por nunca nos abandonares. Obrigado pelas bênçãos visíveis e invisíveis, pelas portas abertas e fechadas, pelas respostas sim e não. Pai, obrigado pelo novo que estás fazendo nas nossas vidas. Cremos que esta manhã de 29 de janeiro de 2026 marca um novo tempo, uma nova temporada, um novo capítulo. Senhor, que saiamos desta oração transformados, renovados, fortalecidos, cheios de fé, cheios de esperança, cheios de expectativa. Pai, que vivamos este dia conscientes da Tua presença, guiados pela Tua sabedoria, protegidos pelo Teu poder, abençoados pela Tua graça. Tudo isto pedimos e declaramos em o nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, eu te convido a fazer 3 coisas agora mesmo. Primeiro, escreve Amém nos comentários como uma declaração de fé, de que recebes tudo o que foi orado. Segundo, compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra de esperança e transformação. E terceiro, inscreve-te neste canal e ativa o sininho para receberes mais mensagens que vão edificar a tua fé e fortalecer a tua caminhada com Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo neste dia e sempre. Que o novo que Deus está fazendo na tua vida se manifeste poderosamente. Que vejas milagres, que experimentes vitórias, que testemunhes a fidelidade do nosso Deus. Vai em paz, vai em fé, vai na certeza de que o melhor está por vir. Deus te abençoe grandemente.
Deus te abençoe grandemente.